Olá amigos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as duas opções de Corsas, 1.4 ou 1.8. Ambas de terceira geração, Corsa C ou frente montana. Eu também tenho outro vídeo que eu comparei essa geração de Corsa com a geração antiga, o Corsa B, 1.6 contra 1.8, qual que valia mais? Eu tenho esse vídeo nesse card que eu vou deixar acima. Mas hoje é sobre ambos dessa geração nova, Corsa C 1.4 versus 1.8. Bom, a minha experiência, eu já dirigi bastante alguns, tenho conhecimento de consumo, a manutenção é a mesma, então a gente vai ponderar algumas coisas sobre equipamentos, acabamento, motor, performance, consumo. Primeira coisa, o Corsa 1.4 ele foi até 2012, já o 1.8 parou nos SS ali em 2008, então tem um gap de 4 anos aí. Então o Corsa mais novo que você conseguir comprar, caso isso seja uma prioridade, vai ser o Corsa 1.4. Isso é um ponto. Segundo ponto, questão de refinamento. O Corsa 1.8, todos eles sempre têm a manta acústica ali no capô, tem dupla borracha de vedação, ah, tem um câmbio mais longo, então você vai ter um conforto acústico maior em rodovia. A 120 ali, o F17 WR, ou Ride Ratio, né, relações longas, ele vai estar girando mais ou menos 3.100 RPM a 120 km por hora, ou 1.8. É a mesma relação do Vectra GTX 2.0, por exemplo. Provavelmente uma relação bem próxima do Astra 2.0 também. Já o Corsa 1.4 ele vai girar mais ou menos a 3.500 RPM a 120. Naturalmente isso vai trazer um conforto acústico menor, aliado a uma borracha só de vedação que ele tem, o ruído interno vai ser maior também. Além disso, naturalmente esse câmbio mais longo vai fazer o consumo diminuir um pouco. Então a diferença na estrada dos dois provavelmente vai ser muito pequena, do Corsa 1.4 para o Corsa 1.8, porque o Corsa 1.8 vai girar menos. E naturalmente, apesar de girar menos, vai ter uma performance maior em caso de necessidade de retomadas. Então, para a estrada, o Corsa 1.8 é bem interessante. Se você pegar muita estrada, eu acho que essa diferença de consumo que vai ser pequena acabe valendo a pena em relação a 1.8. Para a cidade, a diferença já fica maior. Vai fazer 8 no álcool, ou 1.4 na cidade, ou 1.8 vai fazer 6,5 a 7 se tiver um pé leve, ambos com a manutenção em dia. É, Porém, o 1.8 tem uma performance bem maior também na cidade. Então, depende talvez do uso. Se um cara que quer um carro bem racional, o 1.4 é melhor, ponto. Se o cara gosta de dar uma aceleradinha de vez em quando, ou pega a estrada também, o 1.8 talvez seja um pouco mais interessante, ele tendo conhecimento que vai beber mais na cidade. E tem mais uma coisa também. Além disso, tem uma questão que para mim é muito importante, aí vai do peso que ela tem para cada pessoa, que é a questão da segurança. O Corsa 1.8, você acha mais com freios ABS e airbag. O Corsa 1.4 é mais raro. E eu só pegaria um com ABS e airbag. Então, talvez, se você achar, não, eu achei um Corsa 1.4 com ABS e airbag e não achei nenhum 1.8, quero comprar já. Compra 1.4. Ah, achei um 1.8 com airbag ABS, quero comprar já. Então compra 1.8. Na minha opinião, ter esses equipamentos vale mais que uma diferença de consumo. Mas isso é para mim, talvez para você não. Talvez para você que vai rodar muito na cidade, o 1.4 sem ABS airbag vale mais a pena do que o 1.8 com ABS airbag. Na minha opinião, a segurança vem em primeiro lugar e ela tem um peso maior do que uma diferença econômica que esse consumo a menos do 1.4 geraria para mim. Então, para mim, eu pegaria o carro, minha opinião, eu pegaria o carro em melhor estado que eu achasse que tivesse esses dois equipamentos, seja 1.4, seja 1.8. Essa é a minha opinião. E aí cada um tira a sua. Então, acho que a minha função aqui é ponderar opções entre os dois carros. Normalmente, 1.8 você vai achar com o TID, vai achar com um acabamento em prata no painel, o painel de instrumentos vai ter o fundo branco, ele tem um certo refino um pouco maior de um modo geral, porque normalmente ele vinha mais equipado, todos eles tinham opcionais, normalmente o motor vinha mais equipado, eh, mas isso não é uma regra, mas de um modo geral sim. Mas eu acho que o item principal seria os freios ABS e airbag. Tem algumas versões que tem só airbag e não tem ABS, ele não é como a Fiesta Rocan, que a Ford vende um pacote só.
No Corsa é possível ter só airbag e não ter ABS. Se tiver ABS, aí sim vai ter airbag automaticamente. Tem uma outra coisa que eu acho interessante falar. Eu já vi, pelo que eu dei uma pesquisada, o Corsa 1.4, eu não sei a Montana eu acho que não, mas todo o Corsa 1.4 tem discos de freio de 239 milímetros, que é igual ao do 1.0. Já 1.8 não, todo 1.8 tem disco de 256 milímetros, são discos maiores. Então, naturalmente, isso o fará frear melhor também. Ou com ABS vai ter uma assistência ainda melhor. Então, você dá um totalzinho, ele já freia bem. Bom, e tem uma outra coisa também que aí é algo que não se fala muito, mas para quem visa muito corte de custos, né? As últimas safras passaram a vir com duas sondas Lambda. Então toma cuidado com isso, porque é um gasto a mais. O consumo vai ser muito parecido dos dois, só que com a segunda sonda Lambda, ele vai ter um custo de manutenção maior, porque se der pau no catalisador, você não pode remover ele. Ou mesmo que você não necessariamente ele esteja entupido, mas ele parou de filtrar, já vai acusar a luz de injeção. E você não consegue, se tirar ele, ela vai continuar acesa. Você vai ter que botar um outro catalisador. Ou fazer algum remap de injeção que elimine esse sinal. Então, assim, é uma manutenção a mais que os mais antigos já não tinham. Pelo que eu vi, alguns 1.4, que saiu em 2008, os iniciais ainda não vinham com duas sondas. E os posteriores vieram. Talvez quando virou o Econoflex Verde. Mas os primeiros, pelo que eu vi, parece que não tinham. Eu prefiro um que não tenha duas sondas, é uma dor de cabeça a menos para mim, tá? Mas aí entra naquele bolo de opções que depende de um carro em bom estado. Às vezes você acha um carro em bom estado, carro usado é sorte, né? Então, são algumas coisas para vocês ponderarem, mas o que importa mais é achar um carro em bom estado, né? E eu colocaria também o peso da segurança do airbag e ABS primeiro, antes de qualquer um outro. Bom, amigos, essas são algumas ponderações que eu lembro que eu queria passar para vocês. Acho que para a estrada, de um modo geral, o Corsa 1.8 é mais legal. Para a cidade, de um modo geral, o Corsa 1.4 é mais legal. É a minha indicação. 1.8 ele é um motor de concepção mais antiga, a curva de potência dele evidencia isso. Então, em rotações baixas e parciais, ali, rotações médias, ele tem uma potência muito maior do que 1.4. Então, na cidade ou na estrada em cruzeiro ali a 120, ainda que tenha um câmbio mais longo, ele tem uma performance muito maior que o do 1.4. Então, ele é 120 de quinta, ainda que o câmbio dele seja mais longo, você pisa um pouquinho só, ele já vai facilmente a 140 a 160. O 1.4, ainda que a potência de pico seja bem parecida com o 1.8, você vai ter que subir mais o giro, ter que reduzir e subir mais o giro. O 1.8 faz isso sem precisar reduzir, porque a potência ali em parciais é muito maior que a do 1.4. A diferença de potência dos dois em parciais, rotações baixas e médias, é muito maior do que em rotações altas. Ali de pico, o Corsa 1.4 vai ter 105 cavalos, o 1.8 vai ter 102, 109 ou 114. A diferença é pequena. Mas em rotações baixas e médias a diferença de performance é bem maior. A potência média útil do Corsa 1.8 é muito maior. A região próxima ao pico de potência, seja 102, 109 ou 114, é uma região que ele fica por muito mais tempo com a potência próxima do pico do que o Corsa 1.4. O Corsa 1.4 a curva sobe, chega no pico e cai. O Corsa 1.8 ela é mais assim, ela é uma curva menos côncava. Ela é menos côncava, ela é mais plana a curva de potência do que a do Corsa 1.4. Ou seja, por uma região maior, ela vai ter uma potência próxima da potência de pico, gerando então um conforto muito maior. Você consegue fazer retomada sem precisar reduzir. É um carro que tem uma potência média útil muito maior. Então, de certo modo, isso acaba deixando ele bem mais agradável de dirigir também. Então, isso é apenas um item para que vocês ponderem quem tiver dúvida entre os dois. O ideal é que você dirija os dois para que você tire suas conclusões. Esse meu aqui é um modelo somente a gasolina, tá? Então, esse meu aqui faz 9 só na gasolina na cidade, e na estrada vai fazer seus 14 km por hora andando na 120 e uns 15 andando na 100 km por hora. Mas também por causa do câmbio dele que é bem longo, né? E o Corsa ele tem uma facilidade de manutenção bacana, tem um custo de manutenção baixo, então é o carro mais completo que você consegue, mais refinado que você consegue, com a manutenção mais barata possível, que será uma manutenção inicial, tá na grande maioria dos itens.
itens mecânicos. Então é um carro que eu indico bastante, visando custo-benefício e já com certo refinamento ali, com o mínimo de dignidade, já com o subchassi que vai absorver as imperfeições do piso e vai passar menos para o volante, com uma célula de sobrevivência, né, um carro com 4 estrelas no Euro NCAP, ele desarma o pedal em caso de colisão. Se for uma versão com airbag ABS, melhor ainda, então é um carro um pouco mais seguro. Se for 1.8, vai ter um conforto maior, com câmbio mais longo na estrada, com dupla borracha de vedação, com a manta fono absorvente no capô. Eu não sei se alguns 1.4 tem, se algum 1.4 tiver, me corrijam também. E com o interior acho que bem legal, tem opções com couro no volante, como esse aqui, o painel de fundo branco, o console, o painel central em prata com o TID, que eu acho que fica um pouco mais agradável, ainda que seja um carro simples, né? Mantém um carro, acaba mantendo um interior um pouco mais agradável para o uso diário. Bom, amigos, que eu me lembro é isso que eu queria falar. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, posta aí embaixo. Valeu, obrigado, até mais.